Mundo de Prosa, um tema de interesse do cidadão. Você tem um telefone celular? Com quase 100% de certeza, podemos afirmar que a resposta é sim. Afinal, dos 8 bilhões e 200 milhões de habitantes do planeta, mais de 6 bilhões têm um celular. É muito celular. Agora, será que a sua casa tem um sistema que elimina os excrementos com segurança? Aí a resposta não é tão simples. É que, segundo a Organização das Nações Unidas, para 4 bilhões e 500 milhões de pessoas, a resposta a essa pergunta é não. A situação é especialmente dramática para 1 bilhão de pessoas que não têm acesso a um banheiro e são obrigadas a fazer xixi, e o número 2, ao ar livre. Por causa desse quadro, a ONU definiu a data de hoje, 19 de novembro, como o Dia Mundial do Banheiro, sabia? A ideia é conscientizar as pessoas sobre o que a Organização das Nações Unidas chama de crise global de saneamento. A falta de banheiros adequados significa que os excrementos humanos em larga escala não são coletados ou tratados, causando contaminação do solo e da água. Aqui no Brasil, o censo de 2022 revelou que 1,5 milhão de brasileiros, isso mesmo, 1,5 milhão de brasileiros moram em casas que não têm banheiro. Repare bem, nem estamos falando se essas casas estão ligadas a um sistema de esgoto. São casas sem banheiro, em que os moradores têm que se virar quando a coisa aperta. Quando o assunto é esgoto, o censo de 2022 mostrou que 62% da população mora em casas ligadas a uma rede de coletas de dejetos. É um avanço em relação ao que apurou o censo de 2010, quando o índice era de 53%. Mas ainda temos 82 milhões de pessoas sem acesso à rede de esgoto, o que mostra aí o tamanho do desafio à frente. E é um desafio, Gesiel, que precisa ser encarado. Afinal, banheiros e um sistema de esgoto adequados salvam vidas. Imagine aí o tanto de doenças, muitas delas fatais, que poderiam ser evitadas se as fezes humanas tivessem uma destinação apropriada. A intenção da ONU é que governos de todo o mundo pensem nas estratégias para que até 2030, que é logo ali, cada pessoa do planeta tenha acesso a instalações sanitárias adequadas. Pelo andar da carruagem é muito difícil que essa meta seja cumprida, mas dá para pelo menos melhorar um pouco o quadro atual. Olha, é provável que você já passou pela experiência desagradável de sentir aquela dor de barriga e não havia um banheiro por perto. Eu já passei por isso. Quem nunca? Agora pense nos milhões de seres humanos que passam por essa situação todo santo dia. É por isso que, para essas pessoas, a data de hoje, o Dia Mundial do Banheiro, é especialmente importante. E olha, eu tenho certeza que você não sabia que tinha esse dia. É Dia Mundial do Banheiro, mas exatamente, né, Gesiel, para conscientizar a sociedade, os governos em especial, sobre a necessidade de, primeiro, dotar toda a população de redes eficientes de coleta de esgoto. Esse é um ponto. E também para que cada pessoa do planeta tenha um banheiro em casa. Questão de dignidade, mano. É verdade. Verdade. Então, realmente é uma situação dramática aí para mais de 1 bilhão de pessoas. É muita gente. Aqui no Brasil, 1,5 milhão de brasileiros moram em casa que não tem banheiro. A maioria dessas casas está na região Nordeste. É verdade. Para você que tem um banheiro, 2, até 3 em casa, muitas vezes nem sente falta, porque sempre teve. É uma coisa que está ali, comum, à vista, você pode usar quando você quiser. Agora, para muita gente que não tem banheiro, esse dia é muito importante, se reveste uma importância muito grande pela dignidade que falta a essa pessoa, a essa família. Pelo menos o banheiro. As pessoas têm direito à dignidade também. É verdade. Pé de Meia. Seu dinheiro no mundo dos investimentos. Olá, investidoras e investidores, bem-vindos ao Pé de Meia. Estamos naquela época tão esperada pelo trabalhador brasileiro. A chegada do Papai Noel? Não.
A chegada do 13º salário, carinhosamente apelidado de apenas 10º. Olha só que intimidade. Pois é, o 10º pode ser mais do que um alívio nas contas de final do ano. Ele pode te dar um impulso para começar o ano novo com o pé direito. A entrada extra de dinheiro é sempre uma oportunidade. Mas para fazer o quê? É o que nós vamos falar no programa de hoje. Dicas práticas para ajudar você a aproveitar ao máximo esse recurso para se organizar financeiramente. Primeiro vamos falar do 13º salário. Quem tem direito a ele? Bom, o 13º é um pagamento extra que todo trabalhador brasileiro com carteira assinada recebe ao final do ano. Ele é pago em 2 parcelas, sendo a primeira até novembro e a segunda até 20 de dezembro. Seu valor é proporcional ao tempo de trabalho. Assim, quem tem 1 ano ou mais de empresa recebe um salário integral. Quem tem alguns meses recebe o equivalente ao período trabalhado. E quem não tem carteira assinada? Bom, para quem trabalha por conta própria, o segredo é guardar 1/12 dos seus ganhos, que aí no fim do ano, esse é o valor que você terá equivalente a 1 mês dos seus ganhos anuais. É você providenciando sua própria gratificação natalina. Mas como usar bem o 13º? Como já cantava o Paulinho da Viola, dinheiro na mão é vendaval. Por isso a dica é fazer uma lista de prioridades financeiras. Assim você consegue usar o 10º de forma estratégica e alinhada aos seus objetivos. Eu vou te sugerir algumas estratégias para aproveitar bem essa entrada extra de dinheiro. Primeiro, quitar dívidas para aliviar o pagamento de juros. Olha, aproveitar o 13º para quitar parcelas em atraso é uma boa forma de reduzir o impacto dos juros no bolso e começar o próximo ano com mais tranquilidade. Você não precisa destinar todo o valor para essa finalidade. Pode separar uma das parcelas para quitar dívidas e vá, aos poucos, liquidando as pendências, mas amortizar é sempre uma boa. Uma boa oportunidade é renegociar as dívidas no mutirão de negociação e orientação financeira que acontece sempre nos finais de ano. Durante esse mutirão, bancos e financeiras oferecem boas condições para você que está inadimplente sair da inadimplência e limpar o nome. Para quem tem muitas dívidas, uma dica é priorizar as contas essenciais, como água e luz, seguida pelas dívidas com bens dados como garantia, como carro ou imóvel. Priorize essas. Em seguida, foque nos débitos com juros mais altos, como o rotativo do cartão de crédito ou cheque especial. A segunda dica é começar uma reserva de emergência. Se você ainda não tem uma reserva de emergência, um colchão de liquidez, como eu falo aqui no Pé de Meia, o 13º salário pode ser usado para começar a construir um colchão para lidar com imprevistos, como a perda de emprego, despesas médicas ou até um reparo inesperado em casa. Gente, sempre acontece alguma coisa e você precisa ter um dinheirinho guardado para se precaver com relação a essas despesas. O ideal é aos poucos acumular entre 3 e 6 meses de despesas mensais. Isso vai dar um fôlego financeiro para enfrentar situações adversas sem comprometer o orçamento. Construir uma reserva de emergência exige disciplina, mas é possível começar com pouco. Para isso, escolha um investimento seguro que permita fazer retiradas rápidas quando você precisar. Já falamos até isso aqui no nosso Pé de Meia. Terceiro, planejar os gastos de fim de ano sem se enrolar. O Natal e as férias, você sabe, costumam trazer gastos adicionais. São presentes, ceias, amigo secreto, viagens. Por isso, uma boa medida é separar parte do 10º para lidar com essas despesas festivas sem estourar o orçamento. Fazer uma lista de prioridades novamente é sempre muito aceitável. Ou seja, aquelas coisas que você gostaria de realizar, pesquise bastante, compare os preços e não deixe principalmente as compras de presentes para a última hora. De última hora você já sabe que tudo é mais caro. Então, se você puder se organizar, melhor para você. E claro, a última dica, como não poderia deixar de ser num programa que fala de finanças pessoais, investir para aumentar patrimônio. O mercado financeiro
tem se tornado cada vez mais acessível, com diversas opções de investimentos simplificados para quem está começando. Se você deseja fazer o seu dinheiro trabalhar para você, investir parte ou toda a bonificação salarial pode ser uma excelente medida para acelerar a construção do seu patrimônio. Antes de começar, o importante é definir os seus objetivos e o tempo que você pretende deixar o dinheiro aplicado. Pretende formar uma reserva de emergência, comprar um carro, adquirir a casa própria ou se preparar para a aposentadoria? Cada meta dessa exige um prazo e, consequentemente, um tipo de investimento específico. Se você não sabe por onde começar, acompanhe toda semana o Pé de Meia aqui na Rádio Senado, que a gente está sempre dando dicas e te incentivando a dar o primeiro passo rumo aos investimentos. Lembre-se, quanto mais cedo você começar, melhor. É o tempo que será o seu maior aliado na construção de patrimônio. A longo prazo, os juros compostos podem fazer uma grande diferença no crescimento do seu capital. É isso. Faça bom uso da sua gratificação natalina. Por hoje é só. Esse foi o nosso Pé de Meia de hoje, com produção e locução de Gesiel Carvalho e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Lembrando que você pode ouvir de novo esse programa na página da Rádio Senado na internet ou no seu agregador de podcasts preferido. Esse programa também é reprisado toda segunda-feira ao meio-dia aqui na Rádio Senado. Até o próximo programa. Pé de Meia, o seu programa de finanças pessoais da Rádio Senado. Começa nesta quarta-feira, dia 20 de novembro, e vai até 10 de dezembro a campanha internacional 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A iniciativa busca, com autoridades públicas e setores da sociedade, conscientizar a população sobre os tipos de agressão contra meninas e mulheres. E o Senado vai participar da campanha. Vamos conversar sobre o assunto com Estela Vaz, que é coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado Federal. Estela, bom dia para você. Bom dia, Adriano. Bom dia a todas as pessoas que nos escutam. Sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Prazer nosso, viu, Estela? Estela, qual a programação aqui no Senado dentro dessa campanha dos 21 dias de ativismo? A nossa campanha é vastíssima, né? Nossa programação. Já o Senado participa dessa campanha pelo menos desde 2012, então a gente tem bastante tempo atuando realmente e trazendo uma característica muito particular brasileira, porque a campanha internacional ela tem 16 dias de ativismo, mas no Brasil nós temos 21 dias, começando então no dia 20 de novembro, que agora, esse ano a gente tem o primeiro feriado nacional do Dia da Consciência Negra, para que a gente possa trabalhar a questão da violência contra mulheres e meninas de maneira muito ampla e interseccional, como a gente fala, observando as características das mulheres como um todo, desde mulheres negras, mulheres com deficiências, trazendo a participação masculina. Então, nessa campanha, ela vai abranger todas essas questões, né? Então, a gente tem desde uma adesão do Senado, por exemplo, ao selo Racismo Aqui Não, trazendo esse compromisso, reforçando mais uma vez o compromisso da Casa com a igualdade racial, por exemplo. Tivemos lançamento da coleção Escritoras do Brasil, Aventuras de Diófanes, mas temos hoje também uma sessão muito especial que comemora esse primeiro, né, feriado nacional que temos, pelo Dia da Consciência Negra. Temos ainda uma visita 360 graus, é uma visita muito interessante, trazendo a questão racial com um vídeo sobre o nosso senador Abdias do Nascimento, mas temos ainda o lançamento do livro das senadoras, dados biográficos das senadoras, o terceiro já seminário da Rede Equidade, com foco em direitos humanos, já que essa campanha dos 21 dias de ativismo traz também, ela encerra, né, no dia 10 de dezembro, trazendo a questão dos direitos humanos, que é o Dia Internacional. E teremos ainda um segundo evento também, sobre expressões e vivências negras, onde a gente consegue trazer, junto com o Sindileges, uma ampla programação cultural também, além de diversas outras ações junto com a Procuradoria da Mulher, o Observatório da Mulher contra a Violência, né, trazendo
diversos outros eventos, até com setores e com outros órgãos, né, participando, então, para que a gente possa trabalhar o tema de uma forma muito ampla, com esse olhar, né, bem atento à questão da violência contra mulheres e meninas. Realmente, Estela, uma programação aí bem extensa, né? Bem densa nessa campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. E como você bem disse, né, o Senado participa desde 2012, né, dessa campanha, que é uma campanha internacional. E que resultados da programação de anos anteriores você poderia destacar em relação ao que aconteceu nos anos anteriores do Senado participando dessa campanha? Bom, assim, a gente sempre tenta trazer o tema de diversos formatos para que a gente possa atingir o maior número possível de público. Então, desde quando a gente consegue trazer parlamentares, por exemplo, dentro da campanha a gente tem um dia dedicado aos homens, né, lutando pelo esse fim da violência contra a mulher, que a gente fala que é a campanha do Laço Branco. Então, a gente já teve envolvimento de parlamentares, homens trazendo essa mensagem. Acho que mais de uma vez isso aconteceu. Então é importante que a gente consegue atingir e também trazer essa participação de diversos setores da casa. Então, quando a gente fala a Procuradoria da Mulher, o Observatório, esses parlamentares, a SECOM como um todo, nossa Secretaria de Comunicação toda bem envolvida, isso vai trazendo uma maturidade, uma ampliação da participação para que a gente tenha atividades, por exemplo, como com o Ministério de Relações Exteriores, que a gente agora, né, tem uma ação também buscando uma primeira pesquisa internacional sobre esses dados, uma vez que a gente tem carência muito ainda desses dados, e trazendo também o próprio Judiciário para poder colaborar essa parceria, quando a gente lança agora também uma cartilha em braille da Lei Maria da Penha. Então a gente vai observando como esse debate vai se ampliando e atingindo cada vez mais pessoas, né, buscando, por exemplo, essa acessibilidade, essa inclusão de mulheres com deficiência. Quando a gente pensa, né, o Senado nessa vanguarda de trabalhar, de trazer as publicações em braille, a gente trazendo hoje, então, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Então é um crescente, né, que a gente vai adquirindo e conseguindo, felizmente, ampliar cada vez mais o debate e a participação. Legal. Estamos conversando com Estela Vaz, ela é coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça aqui do Senado Federal. O assunto é a campanha internacional 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A campanha começa nesta quarta-feira, dia 20 de novembro, pela primeira vez no país. É um feriado nacional do Dia de Zumbi, o Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra. Então aí é uma data realmente significativa e estamos aqui conversando com a Estela sobre as ações do comitê em relação à igualdade de gênero e raça aqui no Senado e também na sociedade em geral. Ô Estela, quais são as ações desenvolvidas atualmente pelo Comitê de Gênero e Raça do Senado? Sabemos que o comitê é bem atuante, né? E tem várias ações aí em andamento. Exatamente. O comitê é bem atuante, cada vez mais amplo, quando a gente fala muito sobre gênero e raça, mas a gente está falando também muito sobre diversidade como um todo, da experiência humana, né? Pensando nessa dignidade das pessoas como um todo. Então, a gente tem conseguido ampliar bastante, trazendo temas quando a campanha contra a gordofobia, repensando as masculinidades também, a participação masculina. Então, são muitas ações, felizmente com outros órgãos, com a nossa rede Equidade, ampliando essa participação interinstitucionais também. Mas eu deixo o convite para que as pessoas possam buscar também o site do comitê. Então, dentro da página do Senado, nós temos uma aba institucional. É possível buscar ali a Equidade, identificar todas essas ações, todas as publicações, todos os eventos, rodas de leitura, enfim, é uma gama ampla mesmo de ações, mas que as pessoas possam procurar ali no nosso site, entrar em contato também, né, a gente pensar em outras parcerias, continuar ampliando cada vez mais essa rede, né, de trabalho em prol da equidade, em prol da nossa diversidade como um todo.
Maravilha. Estela, muito obrigado aqui pela entrevista, por ter atendido aqui ao nosso convite. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns também à sua equipe, sempre atuante aí na promoção da igualdade de gênero e raça e participando dessa campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Muito obrigado, até uma próxima. Eu que agradeço o apoio, a parceria, esse compromisso também da rádio sempre, né? E parabéns pelo trabalho, por ter essa voz, né? Ecoando, reverberando sempre as nossas ações de equidade. Agenda do Senado. Abrindo a agenda, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania tem reunião marcada para logo mais às 10 horas da manhã no horário de Brasília. Quem vai acompanhar é o repórter Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno. Bom dia para os colegas do Conexão Senado, bom dia para os ouvintes. A Comissão de Constituição e Justiça tem 3 debates marcados para hoje, todos no sentido de ajudar os senadores a se posicionarem a respeito do projeto de regulamentação da reforma tributária aprovado na Câmara dos Deputados. Às 10 da manhã, a reunião servirá para discutir as atividades econômicas desenvolvidas na Zona Franca de Manaus. Em seguida, o colegiado debate como ficam as EPS, zonas de processamento de exportação e áreas de livre comércio, com a criação do Imposto sobre Bens e Serviços, da Contribuição Social sobre Bens e Serviços e do Imposto Seletivo. E de tarde, a partir das 2h30, os senadores debatem como as microempresas e as empresas de pequeno porte se posicionarão com as mudanças de tributos previstas na reforma tributária. Valeu, Bruno. Muito obrigado aí pelas informações. Às 11 horas da manhã, a CPI das Bets vota requerimentos e a repórter Érica Christian tem as informações. Bom dia, Érica. Bom dia, Gesiel. Bom dia, Adriano. E uma excelente terça-feira para todos os ouvintes da Rádio Senado. E na segunda reunião, os integrantes da CPI das Bets podem votar 168 requerimentos. Desses, 79 são de convocação. Na lista estão a influencer Deolane Bezerra, os cantores Wesley Safadão e Jojo Todinho e o humorista Tiro Lipa, além do ministro da Fazenda Fernando Haddad. A CPI vai investigar o vício em apostas online e a atuação de influenciadores e do crime organizado. A sessão da CPI das Bets está prevista para começar às 11 horas da manhã, com transmissão ao vivo da Rádio Senado, TV Senado e do canal da TV Senado no YouTube. A todos os nossos ouvintes, eu desejo uma excelente terça-feira. Gesiel, Adriano. Muito obrigado. Aí a Érica Christian, lembrando que às 10 horas da manhã, horário de Brasília, tem sessão não deliberativa no plenário do Senado Federal. Então a Érica falou aqui sobre a CPI das Bets, que se reúne às 11 horas, no mesmo horário, 11 horas, a Comissão de Segurança Pública debate a situação dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. O pedido de audiência pública foi feito pelo senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, depois do falecimento de um dos presos, Clériston Pereira da Cunha. Agora vamos à parte da tarde aqui. Às 2 horas tem audiência pública na Comissão de Educação e Cultura. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos. Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvintes do Conexão Senado. A Comissão de Educação e Cultura vai discutir nesta terça-feira, a partir de 2 da tarde, o projeto da senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, que estende às escolas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica a transferência de recursos da União para o financiamento do transporte escolar de estudantes que vivem na zona rural e para o programa de alimentação escolar. A ideia da proposta é fazer com que os alunos da educação básica dessas instituições também contem com o apoio necessário para a continuidade dos estudos. Devem participar da audiência pública representantes do Ministério da Educação, do Observatório da Alimentação Escolar e de entidades ligadas ao direito à educação e à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. A reunião será interativa, transmitida ao vivo a partir de 2 da tarde e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania
na internet em senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. São essas as informações da pauta da Comissão de Educação e Cultura desta terça-feira. Volto com vocês do estúdio. Alexandre Campos, muito obrigado pelas informações. Meu caro Gesiel Carvalho, o que temos na sequência da agenda do Senado? Adriano, às 2h30, a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher debate as ações da campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A campanha começa amanhã e vai até o dia 10 de dezembro. Tá aí, portanto, e para acompanhar as atividades legislativas, acesse senado.leg.br/atividade. Seja bem-vindo, senador Alan Rick, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Renato. Senador, a nova Lei Geral do Turismo foi sancionada agora em setembro e o senhor é autor de uma emenda que pode permitir que o querosene de aviação seja subsidiado na região norte. O senhor pode explicar? Olha, essa, Renata, é uma das demandas mais importantes para que a Amazônia Legal brasileira possa garantir os voos regulares em nossos estados. Eu explico. Nós temos um custo de passagem aérea muito elevado na nossa região. Para você ter ideia, eu já cheguei a pagar trechos Rio Branco-Brasília de R$6.000 um trecho. São 3 horas de voo, é uma viagem considerada longa, mas nada pode explicar um valor tão elevado, né? Sabemos que as companhias aéreas tiveram suas perdas durante a pandemia, muitas delas tiveram que recorrer ao próprio Poder Executivo e ao Congresso, que aprovou medidas que ajudaram as companhias aéreas. Mas, efetivamente, depois de tanto tempo de debate, o que nós poderíamos fazer para garantir que as empresas que hoje operam no Brasil, nós temos 3 grandes empresas que dominam praticamente todo o mercado brasileiro, Gol, Latam e Azul. O que nós podíamos fazer para que elas mantivessem seus voos, aumentassem a oferta de voos, né? Agora, por exemplo, nós conseguimos, depois de 8 anos, levar a Azul de volta para o território do Acre, do meu estado. 8 anos que nós ficamos com apenas Gol e Latam operando em nosso estado. Na última 2 semanas atrás, nós conseguimos, então, o primeiro voo, no dia 4 de outubro, o primeiro voo da Azul, retomando, não é, essas operações no Acre. Mas, efetivamente, o que isso representa, Renata? O subsídio sobre o querosene de aviação vai permitir que, na Amazônia Legal, as empresas que assim se dispuserem ter um abatimento no preço pago hoje sobre esse querosene, que chega na nossa região já muito onerado, bem mais caro do que em outras regiões, em que pese praticamente todos os estados da Amazônia Legal já terem reduzido a carga do ICMS, ou seja, os governos estaduais fizeram a sua parte, porém, hoje a precificação do preço do querosene de aviação representa 60% do valor da passagem aérea. Então, quando nós começamos a trabalhar esta matéria, era um projeto de lei que eu apresentei no ano passado aqui no Senado, projeto de lei 4388 de 2023, que tratava exatamente disso. Usarmos parte dos recursos do FENAC, que é o Fundo Nacional da Aviação Civil, para, na Amazônia Legal, que enfrenta hoje um grave hiato, não é, de companhias aéreas em alguns dos seus estados, pudesse realmente esse valor ser utilizado para subsidiar o preço do querosene de aviação. E desta forma, nós corremos com a matéria no Senado, mas durante a tramitação do projeto da nova Lei Geral do Turismo, nós apresentamos esta emenda. Ela foi aprovada nos relatórios do senador Flávio Bolsonaro e do senador Davi Alcolumbre, e na Câmara dos Deputados também mantida pelo relator Paulo Aze, deputado Paulo Aze. E desta forma conseguimos uma grande vitória para a nossa região, que a partir de agora vai depender da regulamentação junto ao Ministério de Portos e Aeroportos. O querosene de aviação, ele é em média 7,5% mais caro na região norte, em comparação à média nacional, né? O subsídio previsto, ele pode neutralizar? A ideia é que a gente tenha exatamente um custo desse querosene semelhante ao sudeste do Brasil. Você falou de uma média, por exemplo, no estado do Amazonas ele tem um custo, em Roraima ele tem outro custo, no Pará
ele é bem mais barato. Só que quando chega no Acre, eu me lembro de uma frase do ministro Celso Sabino. Ele diz o seguinte: ministro do Turismo, que se houvesse querosene de aviação em Marte, seria mais barato do que no estado do Acre, onde ele chega a ter um valor até 25%, por exemplo, agora que nós temos um grave problema de desabastecimento de cargas por conta da seca dos rios da Amazônia, nós chegamos a ter até 25% de majoração no preço do querosene de aviação, um valor absurdo, né, cobrado nos trechos dos voos operados no Acre. Então, agora, os voos, pelo que o senhor está falando, eles não são só 25% mais caros, né? Não. Eles chegam a ser 100%, 200% mais caros. Bem mais caros. O preço da passagem aérea, eu fiz várias audiências, Renata, a respeito desse tema, convocando as companhias aéreas, a Associação Brasileira das Empresas, a ABA, a ANAC. Fizemos audiências ainda quando o deputado, lá na Comissão de Defesa do Consumidor, depois fizemos no Senado. Fizemos audiência pública, inclusive no Acre, com a presença de representantes das companhias aéreas, mostrando o caos que o preço da passagem gerava. E olha que os aviões saem lotados. Eu acabei de chegar de Rio Branco, num voo da Latam, lotado, né? Sem um espaço vazio, né? Os voos completamente lotados. Para você ver, a demanda existe e nós precisávamos fazer alguma coisa. Com a nossa emenda aprovada na nova Lei Geral do Turismo, temos a esperança de que podemos reduzir esse custo e melhorar tanto a oferta quanto reduzir preço de passagem para os cidadãos da Amazônia Legal. E quais são os desafios para a implementação da lei? Agora nós temos que fazer a regulamentação, né? A lei foi aprovada, como você muito bem colocou, no último dia 18 de setembro, numa cerimônia do Palácio Planalto, da qual inclusive participei, fui lá dar um abraço no ministro Silvinho Costa Filho, de Pós-Aeroportos, ministro Celso Sabino, no Paulo Aze, que foi o relator na Câmara, em todos os amigos que ajudaram a aprovar essa nova legislação, a legislação muito moderna do turismo brasileiro, com esse objetivo de melhorar, né, o fluxo de turistas internos e externos. O Brasil tem um potencial enorme, mas atrai pouquíssimos turistas internacionais. A gente precisa vencer esse desafio, mas isso é assunto para outra entrevista. Mas só para dar um gostinho do tamanho do desafio, senador, o Brasil recebe menos turistas do que algumas cidades que recebem mais turistas no mundo, Só né? a Torre Eiffel, sozinha, recebe mais turistas do que o Brasil num ano. Somente a Torre Eiffel. Você vê o tamanho do nosso desafio. O Brasil com esse potencial de praias, de turismo ali na Serra Gaúcha, o turismo no Sudeste, o turismo na Amazônia, o nosso ecoturismo maravilhoso, e a gente não tem conseguido atrair. E são vários desafios que são colocados. Entre eles a infraestrutura e o transporte, né? Transporte, formação de mão de obra mais qualificada, bilíngue, para atender o turista que fala inglês, né? Você tem que ter mais investimento privado também. Enfim, vários desafios estão postos e a gente precisa avançar. Mas no que tange a regulamentação, eu inclusive liguei para o ministro Silvinho, vamos conversar pessoalmente a respeito disso e tratarmos de uma regulamentação que obrigue também as companhias aéreas a ofertarem com mais qualidade voos na Amazônia Legal. Porque não adianta você dar o desconto, você ter um querosene de aviação subsidiado, portanto mais barato, e as companhias aéreas não terem nenhuma contrapartida. A contrapartida é exatamente melhorar a oferta de voos. Mas tem uma coisa bacana também, Renata, vai trazer um pouco mais de alívio às empresas regionais, aos táxis aéreos, né? As pequenas empresas que operam nos estados da Amazônia, porque elas terão também seu custo de compra desse querosene de aviação reduzido. O objetivo, minha amiga, é um só: integrar a nossa Amazônia, melhorar o fluxo de turistas, o fluxo do turismo de eventos, de negócios, o dia a dia das pessoas que precisam viajar para fazer um tratamento de saúde. Lá no Acre nós temos o TFD, tratamento fora do domicílio. São muitos pacientes que precisam viajar para se tratar em grandes centros do sul e sudeste do nosso país. Eu, por exemplo, tenho um convênio, né, que nós celebramos com a Secretaria de Saúde do Estado, onde pacientes do Acre vão ser cirurgiados, né, em situações complexas, né, cirurgias de alta complexidade, em São José do Rio Preto, São Paulo. Portanto, precisam do transporte aéreo para chegar em São Paulo. E o custo é muito elevado. Então, com isso, nós vamos atender toda a população e uma série de outras demandas também de serviços que são ofertados.
Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que